Hoje eu tenho um relato bizarro sobre a estranha e assustadora Rua 2. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Vocês pediram tanto que hoje o relato será do Milton e das assombrações da Rua 2. O relato de hoje se chama A Estranha Seita da Rua 2. Deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aproveita para se tornar membro. É baratinho e vale muito a pena. Comenta aqui embaixo, Seita da Rua 2. Vamos lá? Salve Luciano, salve inscritos do canal Sete Além, o melhor canal do YouTube. Aqui é o Milton, o vigia noturno cansado e assustado que trabalha nos arredores da Rua 2. Tenho um recado para vocês todos. Tem gente inscrita do canal que mora perto da Rua 2. Umas 3 pessoas já falaram comigo. Recentemente um rapaz me parou durante minha ronda. Na verdade eu já estava parado encostado em frente a um condomínio em outra rua do bairro. E esse cara chegou com uns amigos. Era umas 11 da noite. 2 deles subiram no prédio para pegar algo e os outros 2 esperaram embaixo. Entre eles o rapaz. Então ele me viu e ficou cochichando com um amigo. Então ele veio até mim e perguntou: "Você se chama Milton, né?" Eu confirmei e ele falou: "A Rua 2 que tem lá atrás é a famosa Rua 2 dos relatos do canal Sete Além?" Eu confirmei na hora, achei muito legal e me senti uma celebridade. Ele falou que pensava que eu fosse mais velho. Tiramos fotos e ele disse que vai dar um salve quando você contar esse relato no canal. Vamos ver. Luciano, o relato que eu quero contar hoje é sobre um tipo de seita ou de ritual que tem na Rua 2. Eu já estava meio que acostumado a evitar a Rua 2 em certos horários. Não olhar para o lado, passar por lá rapidinho, todas essas coisas. Tem uma casa grande e branca, um sobrado de 3 andares e muito fundo. Enorme mesmo. Esse sobrado está vazio, mas tem dono. Ele é um imóvel bem cuidado, tem câmera de segurança, portão alto com grade, cerca elétrica em cima do muro e coisas assim. Como sei que está sempre vazio, imagino sempre o pior quando passo por ele. Eu imagino que numa hora qualquer da madrugada vai pular um diabo lá de dentro segurando um chicote montado em um dinossauro. Claro que isso nunca aconteceu, porém, confesso que andei vendo pessoas na janela. Pessoas sinistras, Luciano. Numa noite passei por lá e de relance eu notei uma silhueta na janela. Parecia ser uma moça bem branquinha, de olhos brilhantes brancos também. Não sei qual era a roupa dela, mas ela parecia apenas observar, bem séria. Como ela não deu tanto medo, eu já estou quase acostumando a essas paradas sobrenaturais. Eu arrisquei olhar outras vezes. Um dia vi a mesma moça ao lado de uma criança, do mesmo jeito, olhão brilhante, rosto pálido e triste. Depois eu vi só a criança. Depois eu vi 2 homens e outra criança que não era aquela primeira. Teve um dia que eu juro que eu vi umas 6 ou 7 pessoas na janela. Ah, claro, se me perguntarem se eu já tentei gravar com o celular, óbvio, fotografar e filmar. O resultado foi 0 e isso tudo não ocorreu seguido. Foram com dias, semanas e até meses de distância e ao mesmo tempo eu tinha que conviver, ou melhor, me esquivar das outras assombrações da famosa Rua 2. Até que foi chegando uma data e as assombrações todas deram um tempo. Isso mesmo, foi tipo em uma sexta-feira. Eu já estava esperando passar o maior medo, como sempre, quando notei que até o clima da Rua 2 estava melhor. O ar lá estava melhor, a energia. A luz da rua parecia entrar mais nos cantos escuros e até as árvores estavam menos assustadoras. Sério, nessa sexta-feira eu cheguei até a acreditar que o que quer que houvesse amaldiçoado aquele terreno agora tinha acabado. As assombrações nas janelas também deram um tempo, sumiram. Nessa mesma sexta-feira eu vi uns caras parando um carro em frente ao casarão branco.
Pareciam pessoas contratadas para organizar algo, de uma empresa. Eram 3 homens. Eles entraram, deixaram o portão meio aberto, ficaram lá andando pela casa e depois saíram. Eram jovens. No sábado à noite eu fui lá de novo. A Rua 2 estava a maior paz na madrugada, parecia um pedacinho do Vaticano de tão fofa. Quando eram 5 da manhã eu já devia ter ido embora. Eu encontrei uns moradores do bairro indo jogar bola em um campo de futebol. Eram homens e rapazes de várias idades, todos felizes. Como eu os conheço, eles me chamaram para bater bola. Eu estava super cansado, mas aceitei acompanhá-los até o campo. Ia ter cerveja e carne perto do meio-dia, e um dos senhores até brincou. Disse assim: tira um cochilo de 2 horinhas dentro do meu carro e você vai estar novinho em folha. Eu não estava afim de perder o domingo indo para minha casa dormir, por isso eu topei ir com eles até o campo. Lá, eles encontraram outros amigos e a festança começou. Eu até tentei cochilar, mas estava com muito calor. Acabei assistindo aos jogos e dando muita risada. Todos me tratam muito bem e com muito carinho. Perto do meio-dia estávamos nas mesinhas de plástico bebendo e comendo, falando besteira e rindo. Estava valendo a pena e eu já estava planejando voltar para casa e desmaiar na minha cama. Graças a Deus eu não ia trabalhar naquela noite de domingo para segunda. Foi quando eu conheci a Marilene. Na verdade, eu já tinha visto a Marilene no bairro, mas só de vista mesmo, eu nem sabia o nome dela. Ela estava lá com uma prima porque o namorado da prima estava jogando. Elas tinham acabado de chegar ali. A Marilene veio de outro estado para morar com a tia, estava estudando e fazia faxina, como diarista ou contratada. Foi bom ter alguém deslocado assim como eu para conversar. A Marilene me contou coisas muito legais. Ela tinha vindo de um lugar bem simples mesmo. Sempre foi muito dedicada aos estudos e muito ambiciosa. Ela adorava acessar a internet pelo celular, mas era difícil ter conexão. Mesmo assim, ela tinha o gosto bem diferente para músicas, filmes e séries. Marilene já estava na cidade há 1 ano e meio. Ela tinha uma beleza natural, sem forçação de barra. Ela me contou que tinha feito curso de alguma coisa de unha. Desculpa, Luciano, eu não sei exatamente o que ela fez, acho que tem a ver com unha de gel, mas eu posso estar enganado porque gel não é no cabelo que a gente passa? Além disso, unha de gel não fica muito mole? Bom, não sei. Depois ela disse que fez um curso de cílios e já tinha até trabalhado em um salão de beleza, mas ao trabalhar ela notou várias melhorias que o salão podia ter. A dona do salão escutou as dicas dela, implementou essas melhorias e depois mandou ela embora. Foi aí que a Marilene viu que ela era boa em administração, comunicação e processo. Então ela fez as contas e viu que se ela se tornasse faxineira, ela conseguiria muito mais dinheiro em menos tempo se trabalhasse bastante e bem focada. Ela tinha feito amizade com uma moça que era uma ex-cliente do salão, que estava fazendo faculdade de administração. Para você ter uma ideia, Marilene ainda ia prestar o Enem, mas mesmo assim ela já tinha comprado e estava lendo todos os livros que a ex-cliente dela também estava lendo já no primeiro semestre. Ou seja, ela estava estudando para o Enem e já estudando a matéria do primeiro semestre. Muito louco isso, não? Marilene estava namorando um rapaz que era eletricista e ela tinha conhecido em uma festa. Ele era da mesma cidade que ela, mas eles nunca tinham se visto lá, somente quando vieram para cá. E eles estavam juntando dinheiro para abrirem um comércio juntos. Bom, falei muito sobre a Marilene, mas não falei o mais importante, que é o que vem agora. Conversa vai, conversa vem, alguém na mesa perguntou como eu tinha coragem de ser vigia noturno na Rua 2. Aí todo mundo começou a contar histórias bizarras da Rua 2. Todo mundo tem uma. Algumas são visivelmente falsas, como a de um senhor que me disse lá na mesa que viu um diabo saindo para fazer Cooper 3 horas da manhã. Esse é um que eu ainda não vi.
Também teve o rapaz que me disse que se você levar um saco de terra do cemitério e deixar bem no meio da Rua 2, você vai enxergar um monte de morto se arrastando das sombras e indo comer aquela terra. Eu nunca testei, mas essa pode ser verdadeira. A Marilene contou uma história muito mais interessante que depois teve um desdobramento e eu vou contar para você agora. Inclusive, isso que a Marilene contou tem a ver com a tal Casa Branca, aquele casarão da Rua 2, que eu disse que vi espíritos ou criaturas, não sei, nas janelas. Vamos lá. A Marilene falou que ela era responsável por limpar a Casa Branca 4 vezes por ano. Isso mesmo, aquele casarão branco, imenso, vazio e bem cuidado, com os fantasmas nas janelas, era limpado 4 vezes por ano e já estava chegando o dia de uma dessas limpezas. Eu me interessei muito pela história e pedi para ela falar mais. Ela ficou meio sem graça, evitou ao máximo contar as coisas na frente do povo todo que é futriqueiro, mas depois, quando acalmou, assim que as conversas mudaram de rumo, ela começou a detalhar para mim com muita calma toda a experiência dela naquele casarão. Ela disse que 2 vezes por ano acontece uma festa enorme naquele casarão vazio. Apenas 2 vezes por ano. E ela precisa faxinar 4 vezes. Faxinar antes de cada uma das festas e depois. Segundo ela, o pagamento de uma faxina naquela casa vale por 12 faxinas comuns. Eu perguntei se ela não tinha medo de fantasmas. Ela falou que a graça é exatamente essa. Uma semana antes da festa, todos os fenômenos sobrenaturais na Rua 2 param. Ela até me perguntou se eu não tinha notado ainda que tudo estava mais calmo na Rua 2. E eu concordei com ela. E nesse instante eu entendi o motivo. Realmente não havia mais fenômenos na Rua 2. Era porque a tal festa na Casa Grande estava chegando. Ela falou que as pessoas, no geral, têm várias teorias sobre o motivo dos fenômenos pararem com a proximidade da festa. Dizem que pode ser porque a festa é a recarga das assombrações e antes dessa festa acontecer, tudo se acalma porque está acabando e se não houvesse a festa, as assombrações acabariam de vez. Outra teoria é que a festa é o ápice da maldade, como quando vai ter um tsunami e a água recua um pouco antes de vir com tudo. Então essa calmaria na Rua 2 seria como a água indo embora antes do grande tsunami, que seria a festa. E a outra teoria, que é a que eu mais acreditei, é que pode ser que o que é invocado naquela casa durante a festa seja algo tão forte, tão maligno, que todo o resto das assombrações ficam em silêncio em respeito à aproximação do que está vindo. Eu não sei qual teoria as pessoas acreditam mais, mas essa terceira me causou arrepios. Então comecei a perguntar como tudo acontecia. Ela explicou que foi contratada porque a faxineira anterior morreu, mas que não foi nada ligado à casa, foi uma morte causada por uma doença que essa mulher já tinha desde nova, e como ela já estava velhinha, o corpo não resistiu. Quando ela morreu, já estava quase se aposentando e em nenhum dia na vida ela se arrependeu de trabalhar na casa. Então, não tem nada a ver a morte dela com aquele local. Como ela havia dito, a festa ocorre 2 vezes por ano, uma em cada semestre. Porém, Marilene foi chamada lá no começo de um ano para falar com representantes dos proprietários da casa. Ela disse que foi bem recebida muito bem mesmo e com muita educação. Serviram água, café e biscoitos. Ela não sabia de nada. Quem a recebeu foi uma jovem que disse que trabalhava em uma das empresas dos donos. A moça era uma típica executiva. Ela explicou que 2 vezes por ano acontece a festa lá com pessoas que podem ser consideradas as pessoas mais importantes do país e até de outros países.
e que era para ela ser super discreta com o que ela veria lá, ou ouvisse lá, ou descobrisse lá. O trabalho era limpar tudo, tirar o pó acumulado, arejar, bater as cortinas, varrer e deixar o lugar pronto para a festa. Depois ela precisaria apenas voltar lá no dia seguinte para limpar o resultado da festa. Tudo o que ela encontrasse de pertences pessoais ou de itens curiosos ou estranhos eram para ser colocados em um saco que as pessoas, abre aspas, da empresa viriam recolher depois. Ela não poderia ficar com nada daquele local e nem deixar nada naquele local. Marilene limparia tudo, cobriria os móveis e prepararia tudo para a próxima limpeza que ela mesma faria dali a 6 meses para preparar a próxima festa. Somente isso e mais nada. A executiva falava ao celular a todo momento. Ela interrompia a conversa com Marilene para atender ao celular. Ela tratava de assuntos de trabalho, execução de tarefas profissionais e coisas assim do dia a dia. Ela parecia entediada de ter que estar ali, mas em nenhum momento ela foi deselegante, grossa ou mal educada. Marilene conta que, nessa primeira vez, um dos chefes da moça executiva pediu para entrar em uma videochamada. A moça imediatamente colocou ele na tela do celular dela e então esse homem quis falar com Marilene. Era um homem mais velho, muito branco, sem barba, de terno preto em um escritório chique. O homem era bem simpático e sorridente. Ele apenas agradeceu Marilene e desejou boa sorte no trabalho. Essa executiva mostrou para Marilene todos os cômodos da casa. Segundo Marilene, tudo era muito limpo e novo. Paredes brancas muito bem pintadas, chão de madeira lustrosíssimo, batentes e portas coloniais grandes, grossas e pesadas, com maçanetas douradas, grandes e bem polidas. Havia muitos e muitos cômodos, uma enorme cozinha, vários banheiros, um jardim de inverno, um quintal de grama com telhado removível que estava aberto, mas que provavelmente devia ser fechado. A casa toda parecia ter sido feita para aquele uso específico. Não era uma casa de se morar. Não havia camas tradicionais, mas em alguns cômodos menores, bem pequenos mesmo, havia colchões no chão, mas não eram colchões largados no chão. Era como se o chão todo fosse acolchoado e muito fofo, sem espaços entre os colchões e as paredes. As lâmpadas desses cômodos eram vermelhas. Não havia janelas nos cômodos com colchões, mas o teto era inteiramente espelhado. Havia cômodos com espelhos nas paredes, chão acolchoado e teto espelhado também. Esses eram um pouco maiores. Também havia banheiros com banheiras e banheiros sem banheiras. A sala era grande, com sofás de couro clássico marrom, mesa de centro, tapete, um grande bar com bebidas e taças, cinzeiros por todos os cantos. Ainda assim, não havia cheiro nem sinais de fumantes por ali, como paredes e tetos amarelados, por exemplo. Não, tudo era muito limpo e repintado, provavelmente. O cheiro da casa era neutro, como se fosse muito nova. Havia uma grande despensa que estava vazia, mas cabia muita coisa. Uma grande geladeira industrial também vazia, muitos copos e talheres, caixas de som em todos os cômodos e as câmeras de segurança só vigiavam o quintal externo, provavelmente para impedir invasões ou visitantes inesperados. Marilene achou a casa muito picada, com muitos cômodos médios e pequenos, exceto pela sala e pela cozinha que eram grandes. Porém, a jovem executiva a levou para um corredor nos fundos da casa e falou assim: "Nós te chamamos porque você é igual a mim, jovem e tem a mente aberta. Só quer fazer o seu trabalho e ganhar seu dinheiro honestamente, certo?" Marilene se espantou com a pergunta, mas concordou. Nessa hora ela sentiu que ia vir merda. Dito e feito. A moça destrancou a porta do fim do corredor e havia uma escada para a parte inferior da casa. Parecia uma espécie de porão. Na verdade, não era um porão.
Era um enorme espaço aberto com praticamente toda a extensão da casa. Havia colunas para sustentar a casa e o lugar à primeira vista parecia um ambiente para show de rock ou uma igreja evangélica dessas modernas, chamadas de churches, que parecem uma balada para Cristo. Só que aquilo ali até podia ser uma igreja, mas estava longe de ser para Cristo. Não havia cadeiras, o chão era inteiro liso e preto, as paredes eram negras também, bem como o teto. Havia cortinas enormes de veludo preto em partes da parede. Em um dos lados havia um palco ou um altar vazio. Nas paredes havia alguns quadros estranhíssimos, 2 ou 3 estátuas em cada parede muito feias que simbolizavam realmente criaturas demoníacas e alguns castiçais para velas. Não havia lâmpadas ou interruptores, pelo menos não que Marilene tenha visto. A executiva falou: olha, nossos patrões, eu digo nossos porque eles são seus chefes também, já que você vai limpar aqui, né? Eles fazem as coisas da religião deles aqui embaixo e depois todo mundo vai lá para cima para, como eu posso dizer, festejar. Na verdade, eu acho que eu me confundi. Primeiro eles fazem as festas lá em cima, porque parece que a energia precisa descer. Isso mesmo. Eles fazem lá em cima, a energia desce, aí eles fazem o que tem que fazer aqui embaixo e depois sobem para continuar a festa. É isso. É a religião deles. Se eles não estão fazendo mal a ninguém, não é problema nosso, né? Cada um na sua, concorda? Marilene disse que ficou assustada. Ela já tinha visto coisas de satanismo na internet. Ela não sabia se aquilo tinha a ver com satanismo, mas parecia sim ser coisa de culto ao demônio, igual ela via em filmes. Marilene até pensou em desistir, mas a moça reforçou: você só tem que limpar antes e depois. A primeira faxina, a de antes, é bem tranquila e leve, porque tudo já está assim limpinho. Já a segunda faxina é bem pesada, porque você vai encontrar o resto da festa. Não tem problema. Todos os produtos que você precisar usar para limpar, obviamente, são por nossa conta. Todos os materiais, seu almoço, seu transporte também são por nossa conta. Tem uma escada para você usar para subir em alguma coisa e eu já cheguei a te falar do pagamento. Até aquele momento a Marilene não sabia ainda do pagamento. Ela sabia que seria uma faxina grande e com um valor alto, mas pelo tamanho da casa ela até pensou: se for menos que o valor de 3 faxinas eu nem venho, limpar isso aqui sozinha é loucura. Foi aí que a moça falou que o valor era o equivalente a 12 faxinas. Aquele trabalho, 2 vezes por ano, por tanto dinheiro assim, ia ser uma bênção. Marilene aceitou. A moça disse a ela que um motoboy levaria a chave no dia em que estivesse liberado para ela limpar e que quando ela terminasse a limpeza bastaria ela mandar uma mensagem para a própria executiva que outro motoboy iria recolher as chaves. Antes de sair, Marilene perguntou o motivo de ela ser escolhida para faxinar ali e não uma empresa profissional de limpeza. A moça explicou que as profissionais das empresas trocavam sempre e não seria possível confiar uma festa tão secreta assim para pessoas novas a cada faxina. Então, Marilene disse que tocou a sua vida com as outras faxinas, guardando dinheiro dessas outras faxinas e se preparando para o Enem, esperando, obviamente, o dia em que ela fosse convocada para limpar a casa grande. Um dia, Marilene chegou em casa cansada às 19 horas e uma vizinha lhe disse que um motoboy havia entregado um pacote. Eram as chaves. Marilene se programou para ir fazer a limpeza antes da festa. Chegou lá bem cedo, destrancou o portão e, ao entrar pela porta de serviços, ela encontrou um macacão de faxina novinho e um exagero de materiais de limpeza,
coisas que ela sabia que nem ia precisar usar naquele momento. Ela ligou a chave geral, conforme a orientaram, e dedicou o dia todo àquela limpeza que foi muito tranquila, porque não havia mesmo nada demais. No final, ela guardou tudo dentro de um quartinho de materiais, trancou conforme a orientaram. Quando terminou, ela deveria esperar uma van de uma empresa de festas e materiais para eventos que chegaria, porque ela deveria ficar lá aguardando que eles chegassem para possivelmente ajudá-los a carregar coisas. Foi isso que aconteceu. Marilene esperou, a van chegou e ela ajudou a descarregar o que estava dentro da van para dentro da casa. Algumas coisas ela precisou posicionar na festa. Essa van trouxe coisas assim: muita bebida de altíssimo nível, vinho, uísque, champanhe, gin, sucos, cervejas, refrigerantes e água. Vários tipos de doce, mas não era doce de alta qualidade, eram doces industrializados, como chicletes e balas. Muitas velas negras, uma caixa enorme de uma marca famosa de sex shop, com preservativos, óleos, géis e outros apetrechos desse tipo. Máscaras de carnaval para o rosto todo e algumas apenas para a faixa dos olhos. Capas de cetim negro. Balões de ar, bexigas negras. Caixas de charuto, cigarro, fumo, rapé e alguns kits completos de narguile. Baldes de metal. Guardanapos de papel e lenços negros de cetim. E muitas outras coisas que seriam usadas para a festa. Marilene e os rapazes da empresa de eventos colocaram tudo dentro da casa e guardaram o que tinha que ser guardado na geladeira. Assim que todos foram embora, Marilene esperou uma segunda entrega que ela tinha sido orientada a aguardar. Era um rapaz em uma moto. Ele nem chegou a tirar o capacete. Ele parou em frente e buzinou. Marilene abriu o portão. O homem lhe deu rapidamente 2 pacotes. Um pacote enorme, pardo, fechado com fita, bem grande e pesado. E outro pacote muito parecido, só que menor e mais leve. Assim que ela pegou os 2 pacotes, o rapaz foi embora sem nem dizer um oi. Marilene não chegou a ver o conteúdo do pacote, mas desconfiou ser algo ilegal. Por fim, ela foi embora, pois a executiva a havia avisado de que os comes e sobremesas seriam levados posteriormente, no dia da festa, por outra equipe e que outras pessoas iriam cedo organizar tudo. Marilene voltou para a casa dela pensando em como os ricos são. No dia seguinte, ela recebeu uma mensagem da executiva dizendo que a equipe da organização já tinha chegado e elogiado muito a limpeza de Marilene, que ela estava de parabéns porque eles nunca haviam encontrado o casarão em tão perfeito estado, que os executivos estavam muito felizes e satisfeitos com o trabalho dela. Dias depois, a executiva lhe enviou outra mensagem dizendo que o local estava pronto para ser limpo, pois a festa já tinha acabado. Só que a executiva disse que era para ela se preparar, pois, como ela havia dito, a segunda limpeza sempre é um pouco mais complicada. A moça falou para Marilene tomar o tempo que fosse necessário para a limpeza, mas que ela deveria ser sempre muito discreta, que tudo deveria ser descartado em sacos de lixo que seriam recolhidos na semana e que tinha um outro saco separado para ela colocar pertences, caso encontrasse algo para ser devolvido. O resto era para ser colocados nos sacos de lixo, mas que não deveriam ir para a rua. Marilene não poderia dispensar nada em lixo comum, nem guardanapos. Todos os resquícios da festa deveriam ir para os sacos que seriam recolhidos. Provavelmente, os frequentadores da festa não confiavam que suas impressões digitais ou DNAs em geral fossem para o lixo comum. É compreensível. Marilene foi para casa, já esperando encontrar um caos, mas nada se compara com o que ela encontrou.
A casa estava muito, muito fria, mais fria do que um ambiente normal, como se houvesse um super ar-condicionado ligado ao extremo, coisa que não tinha. Havia um fortíssimo cheiro de ferro velho e carne queimada, além do odor de suor, fumo, incenso e bebidas. Por todo lugar havia copos, pratos, comidas, bebidas, garrafas, charutos, cigarros, cinzas e coisas assim. O chão estava grudento, havia alguns copos e pratos quebrados também. Marilene sabia que podia levar o tempo que quisesse e também tinha a certeza de que o trabalho seria enorme, pois ela teria que juntar e limpar todos os talheres da casa também. Não havia enfeites na festa, tudo que as empresas haviam trazido não seria devolvido e isso era bom, porque significava que a maioria das coisas iria para o lixo. Em quase todo canto havia preservativos e objetos de uso íntimo. As paredes estavam sujas, os lençóis imundos, em alguns lugares inapropriados havia fezes e urina. Os banheiros estavam lamentáveis, tão lamentáveis que é quase impossível para Marilene descrevê-los para mim, Luciano. Se a casa inteira parecia uma latrina, o banheiro, que era literalmente uma latrina, parecia uma fossa. Também havia cigarros e alguns pozinhos proibidos em alguns cantos da casa. Somente os tetos não estavam sujos, mas todo o resto estava impossível de deixar passar. Marilene passou o dia inteiro na casa, recolheu tudo o que iria para o lixo, encontrou objetos pessoais que deveriam ser devolvidos, como relógios, alianças, óculos, uma carteira que ela fez questão de não abrir, um sapato, o que a fez pensar como alguém havia ido embora sem um sapato, fones de ouvido, uma caneta chique, pincel de maquiagem e um iPhone. Após organizar, começou a limpar tudo e quase acabou. Foi difícil, seu corpo ficou muito dolorido, então ela foi embora para voltar no dia seguinte. Foi quando ela teve que limpar o local do ritual. Entrar ali, naquele porão imenso, pela primeira vez, tinha sido como entrar no inferno, mas dessa segunda vez foi assustador. Marilene disse que sentiu um cheiro horrível de podridão. Era como se estivesse dentro de um carro do IML. Ela foi descendo as escadas e a temperatura caiu ainda mais. O salão não estava com o chão sujo como o chão da casa. Não havia nem marcas de sapatos, o que indicava que os presentes deviam ter tirado os calçados antes de pisarem no templo. E talvez isso explicasse também o sapato solitário que esqueceram. A limpeza ali seria simples. Não havia janelas para arejar e deixar a luz entrar. Aquele era um lugar onde a luz não parecia ser bem-vinda. Mas como ela limparia tudo sem luz? Marilene mandou uma mensagem para a executiva perguntando. A moça respondeu num áudio pedindo desculpas por ter esquecido de avisar Marilene. Tinha um único interruptor no fundo da sala do lado esquerdo, próximo à parede. Ela acenderia pequenas luzes de LED no alto que iluminariam o suficiente para uma limpeza. O que preocupou Marilene foi a frase final da moça. Ela disse assim: "Não precisa caprichar muito, limpa logo e sai daí, por favor." Marilene foi até o fundo e acendeu a tal luz. Ela notou que na parede dos fundos havia uma enorme e única cortina preta. Então Marilene foi até o que pareceu ser o palco ou o altar, chegou lá e se surpreendeu com o que ela encontrou. Realmente, o palco era um altar. No chão estavam desenhados com cinzas vários símbolos estranhos. Havia um grande símbolo no meio, basicamente circular. Havia correntes presas ao chão do palco, em 4 pontos em grandes pregos ou parafusos, que ligavam ao centro do círculo e levavam a ganchos que estavam dentro desse círculo, como se tivessem sido usadas para prenderem algo. No chão, perto desses ganchos,
havia um líquido preto, muito parecido com tinta, na verdade um pouco mais pastoso. Mas havia muito desse líquido, não era sangue, era um líquido preto mesmo. Atrás desse símbolo, próximo à parede do palco, havia 6 gaiolas de 1,5 metro mais ou menos e estavam abertas. No chão dessas gaiolas havia sim algo que era muito parecido com sangue. Não havia muito, mas tinha sangue na base de cada uma dessas gaiolas. Também havia pequenos pedaços de unhas que não pareciam terem sido cortadas, mas arrancadas. Marilene começou a limpar tudo pelo palco, apagou os desenhos com cinzas, limpou as unhas das gaiolas e o que parecia ser sangue. Esfregou tanto que chegou a rasgar uma das luvas. Quando estava limpando o líquido preto, retirou a luva e a deixou cair no chão. Quando foi pegá-la, cortou levemente a lateral da mão na ponta de um dos ganchos presos às correntes. Ela comentou comigo que não fazia ideia de como aquilo era tão afiado e pontiagudo. Não chegou a ser um corte. Foi um pequeno furo, mas doeu. Ela iluminou com o próprio celular, pois a luz do local era muito fraca. E ao iluminar, ela notou que tinha uma minúscula gota daquela tinta preta bem ao lado do furo. Ela jurou para mim que o líquido preto escorreu para dentro do furo na mão dela, como se movesse sozinho. Nessa hora ela gritou, correu para o andar de cima e jogou álcool. Ela ficou brincando comigo quando contou isso, dizendo que parecia o Venom. Ela começou a espremer a ferida, mas nem sangue saiu, muito menos aquela tinta preta. Então ela pensou que não havia sido contaminada com nada. Depois disso ela refletiu um pouco e achou que era impressão, que o líquido preto não tinha rolado sozinho para dentro da ferida dela. Então ela desceu novamente para continuar a limpar. Só que ela sentiu que o ambiente já não estava mais tão frio. A temperatura da casa, no geral, estava bem agradável. Quando foi apagar as luzes no interruptor ao fundo, ela percebeu que as cortinas estavam balançando demais, mesmo sem vento. Então ela foi até um pedaço da cortina e abriu com força. Ela descobriu que havia um enorme espelho no fundo da sala que refletia todo o salão. Então ela deduziu que aquela cortina cobria um espelho que refletia todo o ritual. Era do lado oposto ao tal do palco ou do altar. Sem saber o motivo, ela puxou as cortinas e as abriu inteiras. Não estava fazendo nada de errado, afinal ela estava ali para limpar tudo aquilo. Só que assim que ela abriu, ela deu uns passos para trás para ver a amplitude do reflexo. E nesse segundo ela teve uma visão. Ela viu no reflexo do espelho o ritual que tinha acontecido na noite e na madrugada. Ela viu as pessoas descendo pela escada, não usavam túnicas, estavam super elegantes, com roupas de festa, todas muito bonitas, porém todas descalças. Vestiam capas de cetim e usavam máscaras. Marilene viu um casal subindo ao palco, também usando as capas negras de cetim. Eles também estavam de máscaras. Eles começaram a discursar, então começaram a entoar algum cântico em algum idioma que Marilene não conhecia. Mas estranhamente, ela começou a entender aquele cântico, como se falassem em português. Então, milagrosamente, um terceiro cerimonialista apareceu. Este era mais alto e mais forte, estava totalmente mascarado e sua máscara era assustadora. Todos se espantaram com a presença dele, como se ele fosse inesperado ou fosse algo sobrenatural, diferente do casal que estava fazendo a cerimônia antes. Então, ele começou a entoar algo em um idioma estranho e, igualmente, Marilene conseguiu compreender tudo. No símbolo atrás dele
surgiu da terra, do meio do chão, uma criatura muito, muito assustadora. Era um ser enorme de pele marrom, úmida, cheia de verrugas. Um ser grande com a boca enorme, olhos longos e vermelhos. O ser tinha chifres e estava preso pelos ganchos e correntes. O ser gritava e urrava, tentando se soltar. Marilene sentiu muito medo, mas também ficou com pena da criatura. O ser tentava a todo custo sair dali. As pessoas se aproximaram do palco para vê-lo. Então, algo foi dado a ele como oferenda, como oferta, como sacrifício, e ele se acalmou. Então, da boca desse ser saiu uma mulher, nua, toda suja daquele líquido negro. Ela saltou do palco e todos começaram a gritar de medo e correram em direção ao espelho, pois a porta da escada estava trancada. As pessoas ficaram batendo no espelho e gritando de medo, tentando fugir daquela mulher. O mais interessante, Luciano, é que Marilene contou que aquela visão era do passado, do ritual da noite anterior, com as pessoas gritando e batendo no espelho na noite anterior. Porém, elas pareciam que estavam enxergando Marilene no presente, porque ficavam pedindo ajuda para ela, gritando: socorro, moça, ajuda a gente, tira a gente daqui. Marilene estava sozinha no salão, mas do outro lado do espelho, dezenas de pessoas batiam desesperadas. A mulher que havia saído da boca do enorme ser foi pegando um por um e beijando na boca, um por um. Ela era muito forte. Quem tentava atacá-la se dava mal, porque ela segurava com força e beijava sem escapatória. Após o beijo, a vítima caía no chão e ficava tendo espasmos. Marilene assistiu horrorizada isso acontecer com cada um dos presentes, menos os 3 que estavam no palco rindo. Então, depois que todos já estavam caídos no chão, tendo espasmos, o homem do meio, aquele com a máscara mais assustadora, o mais forte de todos, bateu palma 3 vezes. E ele, a moça nua e a criatura viraram fumaça e desapareceram. Nesse instante, as pessoas foram se levantando devagar no meio do salão, se espreguiçando, e então começaram a se abraçar e rir, comemorando algo que tinham passado. As 2 pessoas, o casal restante no palco, foram embora e as demais começaram a se pegar, se agarrar, se beijar e saíram pela porta que havia sido destrancada para participarem da segunda parte da festinha deles no andar de cima da casa. Marilene assistiu tudo aquilo horrorizada na sua visão. Ela ficou assim até que a visão se dissipou. Então, ela terminou de limpar tudo e foi embora. Depois, recolheram a chave com ela. Bom, Luciano, depois que ela me contou tudo isso, eu fiquei muito chocado. Eu perguntei como ela tinha visto tudo aquilo no espelho. Como foi possível ela ter aquela visão? Ela falou que achava que era porque ela tinha sido contaminada pelo líquido preto e aquele líquido deu a ela aquela visão. Tanto que ela se deu conta de que estava enxergando tudo dentro do salão, mesmo com as luzes apagadas, pois ela já tinha apagado a luz antes de abrir as cortinas e ver o espelho, só que ela estava enxergando tudo claramente, como se o líquido tivesse dado a ela temporariamente alguns dons. Ela contou que esse efeito do líquido preto durou até o final do dia, mas que ela conseguiu entender muito sobre tudo aquilo que ela enxergou. Eu perguntei a ela se ela tinha sido reprovada no Enem, tentando mudar de assunto, já que esse relato era do ano anterior. Ela disse que a gota do líquido negro tinha dado a ela muita sabedoria e que ela poderia passar tranquilamente em qualquer prova, de qualquer instituição, mas que ela não quis fazer a prova do Enem de propósito, porque ela não queria fazer faculdade mais, ela queria ter mais uma chance de limpar aquela casa. Eu não entendi,
e ela não conseguiu me explicar porque nós fomos interrompidos no churrasco, pois o churrasco estava acabando e nós tínhamos que ir embora. Eu desejei sorte a Marilene, mas fiquei realmente curioso com tudo. Trocamos números de celular. Dias depois, ela me perguntou se eu podia encontrar com ela antes do meu trabalho. Eu concordei e a encontrei em uma padaria, perto da Rua 2, às 5 da tarde. Ela me falou que estava decidida a acabar com tudo aquilo. Eu perguntei, acabar com tudo o quê? E ela me perguntou de volta, Milton, você não entendeu nada do que eu te falei? Essa festa é uma bagunça, onde um monte de gente muito rica e famosa do país vai para fazer aquelas coisas entre eles, fazer acordos e coisas assim. Depois eles chamam aquele ser e a alma deles é roubada, ou pelo menos, pedaço da alma deles é roubada. Eles saem dali menos gente do que eles eram antes. Eles estão fazendo pactos e entregando a alma deles. Eu comentei que não estava nem aí, contanto que não mexessem comigo. E ela falou assim, mas hoje, Milton, eu vou acabar com tudo isso e eu queria que você me ajudasse, porque você é mais forte. Pode ser? Na hora eu me assustei, eu perguntei como ela queria me ajudar, porque eu não queria me envolver com aquele tipo de coisa. E ela falou, desde aquela limpeza, eu tenho pena daquele bicho, daquele demônio que eles invocam. Eu quero que eles parem de fazer aquilo. Eu quero que essa seja a última festa deles. Só que para isso eu preciso de um favorzinho seu. Eu perguntei qual favor seria e ela pediu para eu entrar com ela na casa. Naquela hora. Eu comentei sobre as câmeras de segurança e ela disse que conseguia dar um jeito de desligar e depois dizer que desligou sem querer, na hora de mexer na chave geral. Eu parei a moto em frente à Casa Branca e ela falou para eu esperar. Depois ela voltou para o portão e me pediu para entrar. A casa era tudo aquilo mesmo que ela tinha descrito em detalhes. Ela me levou para o salão embaixo da casa e eu não acreditei. Foi a primeira vez que eu pisei em um templo demoníaco. O cheiro lá estava muito ruim e o ambiente realmente me causou mal-estar. Ela acendeu as luzes e me levou até o palco ou altar, sei lá. Não tinha corrente lá ainda, provavelmente eles colocariam a corrente depois. Mas ela falou assim, pega essa chave de fenda, você consegue afrouxar esses parafusos? Eu não entendi, mas ela explicou direitinho para deixar claro. Ela queria que eu deixasse aqueles grossos parafusos enormes das correntes bem frouxos, para que eles se soltassem quando o povo invocasse aquele demônio. Simplesmente eu não tive coragem de fazer aquilo. Ela tinha ideia realmente de fazer uma espécie de chacina com aquelas pessoas, pois o ser ia se soltar ali e fazer uma bagunça. Fiquei com muito medo e, para piorar, comecei a ouvir gritos agudos de dor, sons graves e assustadores e um som pesado e constante, como se monges do inferno estivessem orando ali. Aquilo me deu um calafrio na hora, eu não estava esperando ouvir aquelas coisas. E a Marilene me falou, Milton, esqueci de te dizer sobre esses sons. Ignore, eles não querem que você faça isso que eu estou te pedindo, Milton, mas você pode fazer. Faça, por favor. Eu pedi desculpas e larguei tudo lá e saí correndo. Não fiz. Então, naquela noite, eu fiz as minhas rondas normalmente. Eu queria evitar a Rua 2, mas acabou que foram tantos carros chiques, mas muito chiques mesmo, indo para lá, parando nos arredores, que chamou a minha atenção. Era um monte de motorista particular me dando grana para eu cuidar dos carros e outros perguntando onde tinha estacionamento nas redondezas. Tinha muito figurão saindo dos carros e tampando o rosto, muita gente sendo deixada na porta do casarão para entrar sem ser reconhecido, e muita gente que eu consegui sim reconhecer. Teve gente ali que veio de outros estados do Brasil, gente de tudo quanto é tipo de emprego e função, gente famosa e rica de várias idades.
Nessa hora eu me lembrei do seu relato do culto profano, Luciano. Acho que tem a ver, não tem? Os motoristas iam embora ou iam para algum bar ficarem enrolando. Nenhum ficou na Rua 2 esperando tudo acontecer. Eu estava sossegado porque não estava acontecendo nenhum tipo de fenômeno estranho na Rua 2. Lembra? Por isso eu passei a noite na Rua 2, circulando perto do casarão branco. Luciano. O som inicial foi de festa mesmo, com músicas, conversas e risadas. Às 3 da manhã, mais ou menos, tudo ficou em silêncio. Eu fiquei até com medo e deixei a moto ligada para eu vazar dali. Então, eu ouvi novamente aquele som horrível, grave e assustador vindo da casa, aqueles monges. Só que dessa vez havia muito grito de gente horrorizada e assustada junto, sons de batidas e até pedidos de socorro. Só que isso durou 1 minuto e depois parou. Depois de 15 minutos, voltou o som da festa. Perto da manhã, os motoristas começaram a voltar para próximo ao casarão. Alguns já chegaram de carro mesmo para buscar os seus patrões. E eu vazei para não gerar desconfiança. Mas eu não fui embora. Fiquei de butuca, só esperando. Mesmo que o meu trabalho já houvesse acabado, eu queria entender mais. Só que eu não vi nada de especial além dos ricaços indo embora. E acabei indo embora também. Eu dormi muito mal e acabei voltando para o bairro umas 18 horas. Fui cedo de propósito. Sei que a minha saúde está indo para o ralo por causa disso, de não dormir direito e ficar vendo essas assombrações. Cheguei na Rua 2 e vi o portão do casarão branco encostado. Eu nem precisei abrir. A Marilene já apareceu rindo. Eu perguntei, e aí, muita nojeira hoje para limpar? Ela riu e falou que sim, que era muito pesado o trabalho e dava para ver que o povo tinha se divertido muito na madrugada. Luciano, tinha algo de estranho nela. Ela estava meio que bizarra. Ela estava sedutora, falando baixo e rindo. Não parecia mais uma menina, parecia uma mulher. Ela me chamou para entrar e antes que eu perguntasse, ela já falou que eu não precisava me importar com as câmeras, pois elas não me filmariam. Eu entrei com ela até a sala, mas quase tudo lá já estava arrumado por ela, afinal ela tinha passado o dia inteiro lá limpando. Eu pedi desculpas a ela por não ter ajudado ela no plano da noite anterior de soltar os parafusos. Ela disse que tudo bem, que eu tinha feito o correto, que ia ser péssimo se eu soltasse aquele ser e aquele ser acabasse com tudo, que ela havia mudado de ideia. E ela até falou uma coisa que eu não entendi muito bem. Ela disse assim: se você afrouxasse os parafusos como eu te pedi, o ser ia escapar e ele ia acabar com todo mundo naquela festa. Só que não ia ter banimento para ele. Ele ia ficar solto. Ia ser um escândalo mundial. Eu perguntei se estava tudo bem com ela. Ela enfiou a mão no bolso e me mostrou 3 frasquinhos desses que enfermeira usa para coletar sangue. Os 3 estavam cheios de um líquido preto, provavelmente aquele líquido. E ela falou assim: Milton, eu enchi vários desses aqui. Eles não sabem o valor que esse líquido tem. É melhor eu continuar aqui como faxineira e ter um suprimento infinito desses do que eu acabar com tudo. Vem, quer experimentar um pouco comigo? Tem um colchão ali na outra sala. Eu até queria, porque a Marilene é linda, mas ela tem namorado e eu tô fora desses rolos. Só que o que mais me incomodou foi ela estar daquele jeito estranho. Eu dei uns passos para trás, meio com medo dela, em direção à porta, e eu tropecei em um saco grande de lixo. E eu perguntei: quantos desses você já tomou hoje? Ela falou: praticamente só uma gotinha, e eu já tô assim. Quer experimentar? Eu fui me levantar e vi que o saco que eu tinha derrubado tinha cacos de vidro, guardanapos, sacos menores e alguns ursinhos de pelúcia
cheios de sangue, ursinhos pequenos. Não deu para eu contar quantos, mas eu desconfio que havia uns 6 ursinhos desses. Eu me levantei e continuei andando de costas. Marilene continuou vindo na minha direção. E uma pergunta veio na minha cabeça, na verdade várias. E eu perguntei para ela: Marilene, me diz uma coisa que você ainda não me disse. Você tinha contado que na sua visão teve uma oferenda, uma oferta para aquele diabo. O que foi oferecido? Você não me disse. Marilene não respondeu, apenas continuou vindo na minha direção. Então eu fiz outra pergunta. Na sua visão no espelho, o que tinha naquelas gaiolas de 1,5 metro? O que estava preso lá? Você não me contou o que sangrou lá dentro. E eu fui indo para trás e de costas eu saí da casa. Foi aí que ela falou algo assim: Tchau, Milton, a gente se vê na limpeza daqui a 6 meses. Inconformado, eu fui até a padaria comer algo antes do meu turno começar. Naquela mesma noite, infelizmente, as manifestações sobrenaturais terríveis na Rua 2 recomeçaram com tudo. Só que elas recomeçaram piores, pareciam estar com raiva. Acho que elas não gostam dessas pausas. Não sei se eu verei Marilene na próxima faxina. Eu vou evitar encontrá-la. Também vou evitar jogar futebol com aquele pessoal. Se tudo for como parece, aquela menina, a Marilene, tem um grande futuro pela frente, com o dinheiro que ela está ganhando, com o talento que ela nasceu e com aquele estranho líquido preto que ela está coletando a cada faxina. Isso, Luciano, me lembrou muito aquela sua história do lobisomem, a mais sangrenta das artes que tem aqui no seu canal. Um abraço direto da Rua 2, Milton. E esse foi o relato das assombrações da Rua 2, o relato do Milton. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo para eu saber. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações que vai ser muito importante. E se você chegou até aqui, comenta também Seita da Rua 2 para eu saber que você viu até o final, tá legal? E é isso aí, pessoal. 7 Além, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em 7 Além.